Nós chegamos aqui no nosso primeiro estudo, na nossa primeira série de bate-papo, de reflexão a respeito da Palavra de Deus. É muito bom nós estarmos sempre com a Bíblia aberta na mão para poder entender tudo a respeito daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos nos dias de hoje. Afinal de contas, que quem crê em Deus precisa crer na Bíblia. Há muitas pessoas que dizem, olha, eu não acredito muito na Bíblia, mas eu acredito em Deus. Pensa comigo, não há nenhuma informação, nenhum outro registro que revele a existência de Deus a não ser a Bíblia. E se você e eu sabemos que Deus existe, ou acreditamos que Ele exista, e confiamos nele, essa informação veio da Bíblia. Então não tem como você crer num Deus que foi unicamente revelado pela Bíblia. Então fica às vezes incoerente essa postura de dizer assim, não, mas a Bíblia ela não é digna de confiança, mas eu acredito e confio em Deus. Sabe, a gente precisa compreender melhor a Bíblia para que a gente tenha algumas informações adicionais a respeito daquilo que cremos e daquilo que não cremos. Ok? Então assim, vamos pensar da seguinte maneira. Se você olhar para o universo ele é tremendamente grande, gigante. Nós não encontramos Deus no universo, não podemos ver, ouvi-lo ou tocá-lo. Mas o universo todo, e quando diminuímos o padrão do universo, caímos aqui apenas no planeta Terra, tanto o universo quanto o nosso mundo, eles deixam muito claro a existência de Deus. Você precisaria de mais fé para crer que o mundo e nós somos obras do acaso, do que precisaria de fé para crer que Deus é um Deus criador, vivo, presente e existente. Entendeu? Nós precisamos de mais fé para crer que o mundo surgiu do acaso, do que crer que Deus é um Deus criador. Se você olhar para o universo, você vai descobrir que é impossível tudo que temos hoje ser uma obra evolutiva do acaso. Não dá. Nós temos no mundo as digitais de Deus, nós temos uma lógica daquilo que foi criado que prevê a existência de Deus. Agora, o nosso tema de hoje não é trabalhar a existência de Deus, mas para que a gente compreenda a existência de Deus, para que a gente estude sobre Deus, teologia, né, o estudo sobre Deus, se bem que você não pode estudar a Deus, compreender a Deus e entender a Deus, porque Ele é imanente, transcendente, magnífico, grandioso, onisciente, onipresente, onipotente, enfim, são muitos atributos de Deus que para a mente humana não é possível você estudar e compreender a grandiosidade de Deus. Então, teologia nada mais é do que estudos a respeito de Deus, né? Escritos a respeito de Deus, que nós vamos então estar trabalhando junto aqui nesse período. Quando nós olhamos, de novo falando, né, do universo, para a gente crer em Deus e como é Deus, e a vontade de Deus, a revelação de Deus, o propósito de Deus, nós precisamos crer primeiro na palavra de Deus. Se nós não cremos na palavra de Deus, se não achamos que a palavra de Deus ela é digna de confiança, que ela merece a nossa atenção, então todo o restante, ele se perde, ele fica sem validade. Pensa comigo, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Salmo, capítulo 19, verso 1. O Salmo, capítulo 19, verso 1, nos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É um salmo que diz que Deus ele é o Criador dos céus e da terra. Mas se a gente não crer na palavra de Deus, conseguiremos crer que de fato Deus ele é o Criador? Ou este mundo é fruto de um acidente? Pensa comigo, você deve ter algum relógio aí. Eu gosto de relógio, estou sem nenhum agora. Eu faço um desafio, 2 desafios com qualquer ser humano da face da Terra. Primeiro, pegue um punhado de
de metal, de parafusos, de molas, de pequenas peças, engrenagens, catracas, molinhas, fitinhas, pilhas. Coloque tudo num grande balde, jogue algumas bombas ali e exploda. Você pode tentar explodir essas peças 1.000, 2.000, 3.000 vezes. E diga para mim depois de quantas explosões daquelas peças surgiu um relógio. Você já parou para pensar no maquinismo, na engrenagem, no funcionamento de um relógio? Um relógio não surge de uma explosão. Ele foi formado, peça por peça, encaixado, pensado, projetado, analisado. Teve um designer que trabalhou ali para que aquilo funcionasse. Um outro desafio. Comece a explodir ferros velhos. Vá para ferro velho e exploda vários ferros velhos. Sai explodindo tudo quanto é ferro velho que você encontrar. E depois você me diga, Hilton, olha, na 1000ª vez que eu explodi um ferro velho, você não acredita, saiu uma Ferrari novinha, brilhante, lisinha, perfeita, funcionando, com o motor redondinho. Será que, se explodirmos ferro velhos pelo mundo afora, surgiria um carro 0 km novinho da explosão, funcionando perfeitamente? É claro que não, são 2 exemplos bobinhos que eu acabei de dar somente para a gente pensar. Como pode uma explosão ocasionar algo perfeito e um tremendo funcionamento humano? Eu sei que aqui no grupo tem muitas mulheres, talvez algumas sejam mães. Pensa na geração do filho que há muito tempo ou há pouco tempo esteve dentro da barriga da mamãe. E aqueles que são pai, pensa naquela criança lá dentro. Como ela foi formada, como ela foi desenvolvendo, como ela foi crescendo e como então ela nasceu. Você sabia que tem um outro salmo que diz o seguinte, é o Salmo 139, verso 14. Este salmo diz o seguinte, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Você parou para pensar que o salmista novamente diz que a sua criação e a nossa geração foi algo assombrosamente maravilhoso, que não poderia ser fruto de um mero acaso e de um acidente. Considerar a humanidade fruto de um processo evolutivo de longas datas é relegar a humanidade a um acidente. Você não é um acidente. Você foi formado por Deus de maneira maravilhosa. Você foi projetado por um Deus amoroso e criado e desenvolvido com muito carinho. Tem uma música que diz que cada detalhe, foi pensado por Deus e que fez de você uma obra de arte. Tá certo que eu, sem cabelo, velhinho, já cheio de rugas, é uma obra de arte um pouquinho desgastada, mas somos uma obra de arte. Somos algo tremendamente maravilhoso, porque fomos formados por Deus. Agora, crer nesta questão, nós precisamos crer primeiro na palavra de Deus. E vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus para que a gente entenda um pouquinho dos seus conceitos para a gente poder trabalhar. Vamos pensar na Bíblia, sabe? Dê uma olhada nessa tela que vai aparecer agora para você. Nós temos aqui a seguinte informação. Como a Bíblia chegou até nós? A Bíblia ela foi escrita ao longo de 1.600 anos. De cerca de 1500 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Nós temos a informação que Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia, o autor daqueles 5 primeiros livros da Bíblia conhecidos como Pentateuco. A Bíblia ela foi escrita na Ásia e parte na Europa também. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E como a Bíblia é composta? A Bíblia é composta da seguinte maneira, Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia toda tem 66 livros.
39 no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, e 27 livros no Novo Testamento, que foi escrito em grego. João, o evangelista João, São João, foi o último escritor da palavra de Deus. Agora pensa comigo, queridos, nós temos cerca de 40 autores da Bíblia. 40 autores da Bíblia. Homens diferentes, de criação diferentes, de períodos diferentes, de cultura diferentes, classes sociais diferentes, e todos esses autores conseguem dar uma coerência e um equilíbrio tremendo para a palavra de Deus. Se você, quando criança, já brincou de telefone sem fio, você vai se lembrar que era praticamente impossível a mensagem dada no primeiro coleguinha chegar exatamente igual no último coleguinha. Por quê? Porque nós trabalhamos realmente com a mente de um jeito que vai distorcendo a mensagem que nós queremos passar. Agora, como pode que por 1500 anos autores escreveram em épocas diferentes, com culturas diferentes, fazem com que a palavra de Deus tenha harmonia e coerência? Isso só é possível se compreendemos, se explicamos que existe um autor por trás das Escrituras Sagradas que não é humano. Porque se fosse simplesmente humano, haveria distorções e incoerências, haveria contradições tremendas, e nós vamos entender ao longo desse estudo que não há. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vamos abrir em alguns versos que são importantes para nós. Só que quando nós, queridos, vamos estudar a Bíblia, quando nós paramos para trabalhar com a palavra de Deus, é importante que um passo seja dado primeiro. E nós vamos começar com esse primeiro passo enquanto nós vamos trabalhando aqui. Sabe que passo é esse? A oração. Não tem como estudarmos a palavra, que é de Deus, de origem divina, simplesmente com o aspecto humano, simplesmente pensando ou com a conotação humana. Nós precisamos da ajuda e da influência do Espírito Santo para compreender a Bíblia, para entender o que está sendo lido e para também fazer o que? Deus se fazer compreendido a nós e ao nosso coração. Então, vamos fazer este exercício. Você aí, da sua maneira, do seu jeitinho, vai fechar os seus olhos agora e vai me acompanhar nesta oração. Depois, você continuará fazendo as suas orações antes de abrir a palavra de Deus, de maneira simples e objetiva. Quer ver um exemplo? Feche os seus olhos e ore comigo, pedindo a direção de Deus. Senhor Deus, querido Pai, nós vamos abrir a Tua palavra agora. Nós vamos estudá-la. Queremos entender a Sua vontade, queremos entender esta mensagem. Nos ajude e nos dirija, em nome de Jesus. Amém. Viu? Simples, fácil, mas suficiente para que o Espírito Santo de Deus nos dirija no estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 119, verso 18. Como é que é, Hilton? Salmo 119, verso 18. Vamos então fazer um pensamento antes de abrir a Bíblia, uma informação. A Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos. Todos os 66 livros da Bíblia, cada uma delas tem capítulos e tem versículos. Dê uma olhada, por exemplo, nesta imagem. O número maior significa sempre o capítulo. Está escrito o capítulo. E o número menor, o menorzinho, são os versículos da Bíblia. Então, quando nós, por exemplo, falamos para abrir ali no livro de Salmo, você vai entender que Salmo ele se encontra na parte do Antigo Testamento da Palavra de Deus. Ele está situado no Antigo Testamento. Você precisa abrir com rapidez? Não, ninguém exige isso de você. Você precisa saber exatamente onde está Salmo? Também você não precisa saber disso. Por quê? Porque o tempo nos traz habilidade.
Eu não conheci ninguém até hoje que pela primeira vez montou numa bicicleta e já saiu pedalando. Talvez você diga assim, eu conheço, eu nunca vi, que tenha pego a bicicleta pela primeira vez e já saiu pedalando de maneira hábil e ágil. O que mudou com o tempo? O treinamento. O que faz uma pessoa se tornar boa na direção de uma bicicleta? A prática. Quando você se habituar com a palavra de Deus, você vai ter um tempo em que você vai abrir a palavra de Deus também de maneira rápida, tranquila. Então nós não temos pressa, nós não temos que fazer as coisas correndo. Então veja, Salmo 119, que é o livro de Salmo, 119, o capítulo, o número maior, e verso 18, que é o número menor. Ali está escrito assim: abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista está aqui pedindo, fazendo uma oração a Deus. Abre tu, Senhor. O Senhor abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O salmista que usa a referência lei como uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, os 5 livros da lei. Então era o livro que tinha à disposição de Davi no tempo em que ele escreveu esse salmo. Então, quando ele escreveu esse salmo, o que tinha disponível de escritura era os 5 livros escritos por Moisés. Então ele pede para Deus sabedoria e iluminação para estudar os 5 primeiros livros. Então nós vamos entender posteriormente, num outro estudo, as diferenças quando a Bíblia se refere às leis que estão descritas no Antigo e no Novo Testamento, para que a gente não tenha dúvida também sobre essa questão. Então veja, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é orar. E o que mais nós precisamos entender? Nós precisamos entender o seguinte, que a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a si mesma. Quer ver? Um outro texto da Bíblia para nós abrirmos. Agora você vai lá para o Novo Testamento, você avança na sua Bíblia e chega lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. Você encontra no Evangelho de João um outro texto da Palavra de Deus. Você pode estar pensando aqui agora, eu vou primeiro ouvir e depois eu procuro. Eu daria uma dica para você, enquanto você está vendo esse vídeo, pega a sua Bíblia na mão, pega a Palavra de Deus e busque na Bíblia. Nós temos tempo, nós temos tranquilidade. Você está com pressa? Faça esse estudo de maneira tranquila, quando você estiver sossegado, porque vai valer a pena. Nós estamos aqui trabalhando para crescer. E pense comigo, se você estivesse num banco de sala de aula, você passaria pelo menos 45 minutos sentado ali. Eu fiz a minha faculdade de teologia em 4 anos. Foram aulas de segunda a sexta, das 7h15 da manhã até o meio-dia. Todos os dias sentados no banco de uma escola, por 4 anos. Então veja, se nós estivermos numa sala de aula, nós temos que estar sentados ali, concentrados e acompanhando. Se você pretende ter um aprofundamento da palavra de Deus, não basta você simplesmente ouvir e ver apenas as imagens. Você é convidado a fazer este exercício, manipular a palavra de Deus, trabalhar com ela, folhear, ouvir o som da página virando. Olha que maravilha esse som. Esse som aqui é fantástico, quando você vai virando as palavras de Deus. Isso daqui são bênçãos fluindo na sua vida, são bênçãos fluindo no seu lar, e vale a pena, querido, você fazer esse exercício aí na sua casa. Pegue a palavra de Deus, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. O Evangelho de João está no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o evangelista Mateus, começa com Mateus, depois vem Marcos, depois Lucas e depois João. João é o evangelista, do 4º evangelho, e o capítulo 5 é o número grande e o verso 39 é o número pequeno da sua Bíblia, ok? Então vamos lá, capítulo 5, eu estou aqui abrindo bem devagar para também dar tempo para você chegar lá, e nós encontramos a segunda informação. Primeira delas, orar.
antes de você estudar a Bíblia, para você entender e compreender a Bíblia. Segundo ponto, deixar a Bíblia interpretar a si mesmo. 5, verso 39 diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. O que aconteceu aqui? A orientação de Jesus é: examinai as Escrituras. Certa vez alguém me disse o seguinte: bom, tudo o que eu preciso saber da palavra de Deus, quem revela é o líder no momento que ele abre a Bíblia na igreja. Nós não precisamos estudar a Bíblia em casa, não podemos estudar a Bíblia, porque só Deus pode revelar. Primeiro, querido, você precisa entender que a Bíblia já é a revelação de Deus para nós. Nós não devemos confiar somente em homens. E quando eu digo em homens, eu estou dizendo eu também. Você está vendo esse vídeo, você está me acompanhando, mas não acredite em tudo o que eu falar. A Bíblia é a nossa fonte de orientação. Você não deve pautar por aquilo que eu digo. Você deve se pautar por aquilo que está escrito, por aquilo que está revelado. Então, Deus revelou as Escrituras para nós termos uma compreensão de Deus, dos propósitos para a nossa vida e do plano da salvação. Agora, você está aqui estudando a palavra de Deus e vendo uma informação importante que saiu dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: examinai as Escrituras. A ordem para estudar a Bíblia vem de Deus. E homem nenhum pode dizer: você não deve estudar a Bíblia. É pecado estudar a Bíblia. Mas nós não podemos ler a Bíblia porque nós somos pessoas simples. Não. Não, senhor, não, senhora. Jesus diz para mim e para você: examinai as Escrituras. Mas e o que é examinar? Pense em dois tipos de médicos. Um médico A, daqueles que às vezes a gente vai num momento de emergência e ele nem olha para a nossa cara. Ele fica com a cabeça baixa, pergunta o que você tem, o que você está sentindo, já escreve uma receita e boa sorte. Ele nem sequer olhou para você. E o médico B, você vai, ele manda você sentar, ele tira a sua pressão, tira a sua temperatura, olha nos seus olhos, olha a garganta, olha o ouvido, ausculta o coração, bate ali na ponta do seu joelho, apalpa aqui, apalpa ali, pede para tirar sangue, pede para fazer um check-up geral, bota ali umas fitas, uns parafusos, uns fios e faz um eletro, parafuso não, é só fio, Faz um eletro. O que aquele médico fez? Examinou. Ele olhou todos os detalhes para saber e descobrir o seu estado, a sua saúde. Examinar é isso. Examinar não é aquilo que o médico A, naquele lugarzinho, faz sem olhar para você. Nem sequer consulta é aquilo. Aquilo é um despacho, aquilo é um sai para lá, não me incomoda. Jesus está dizendo o seguinte: examinais, é para você olhar com cuidado. Mas a Bíblia em si, ela é a sua intérprete. Se você examina a Bíblia, você compreende toda a Bíblia. Quer ver um outro texto que é interessante? Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Essa é uma outra orientação quando nós estudamos a palavra de Deus. É importante você se ater a isso. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Você vai voltar para o Antigo Testamento, lá atrás, pertinho de Salmo de novo, onde nós nós passamos por ali e vamos ler a seguinte informação da palavra de Deus. Eu sei, Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Você compreendeu o que Deus está escrevendo aqui para nós neste momento? Deus está dizendo o seguinte, que nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que entender o seguinte, que a palavra de Deus às vezes apresenta um verso que nos traz dúvida.
e preocupação. Mas nós temos que ler todo o contexto. Todo o contexto. Existem muitas confusões na Bíblia que às vezes a gente não entende por causa do contexto, por causa de um errinho gramatical. Nós perdemos todo o contexto. Então pense no seguinte: um texto bíblico fora do contexto é motivo para um pretexto, ok? Então vale lembrar que às vezes nós ouvimos algumas informações que não estão de acordo, não são compatíveis com a palavra de Deus, tá bom? Então você precisa ver todo o contexto, todo o contexto. Primeiro passo, orar. Segundo passo, deixar a própria Bíblia se interpretar. E o terceiro passo, entender e buscar todo o contexto. Está com dúvida em algum texto da Bíblia? Então olhe todo o contexto. Quer ver? Certa vez Pedro, o apóstolo Pedro, teve uma visão e um lençol desceu assim na sala que ele estava, cheio de animais. Cheio de animais. E a voz dizia: Pedro, mata e come. Algumas pessoas interpretam esta visão de Pedro de um jeito, outras pessoas interpretam de outro jeito. Mas só existe um jeito de interpretar esta visão, é o jeito bíblico. Não é o jeito do homem A, nem o jeito do homem B. É o jeito do Senhor dos céus, que é o autor da palavra que escreveu na Bíblia. Então, quando nós lemos esta história, nós vamos chegar lá um dia, todo o contexto, nós entendemos o que a Bíblia estava querendo dizer e qual era a referência dela. Então vamos lá. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito nas Escrituras. Então veja, Jesus, e com aqueles homens, enquanto eles caminhavam em direção a Emaús, Jesus fez um estudo da palavra de Deus com eles. Mas de que maneira? Começando por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, isso é o que significa por Moisés, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas. Veja que já no período de Jesus, ele já tinha os escritos dos profetas do Antigo Testamento. Os escritos de Jeremias, de Abacuque, de Amós, de Sofonias, né? Já havia os Salmos, já havia o Eclesiastes, que nós lemos agora há pouco, tá? Já havia os profetas, Ezequiel, Jeremias, já estavam escritos. E Jesus então pega os textos de Moisés e dos profetas, ele usa vários profetas para falar a respeito do que havia sido escrito sobre a pessoa dele mesmo. Você entende que Jesus, ao estudar a Bíblia com as pessoas, ele comparava um texto com outro texto para poder formular uma mensagem, uma ideia, uma informação, uma lição. Então nós temos que comparar com outros textos da Bíblia. Nós temos que comparar com outros textos. A Bíblia não pode ser simplesmente lida de capa a capa. Você conhece pessoas que já leram a Bíblia 5, 6, 7 vezes de capa a capa, mas ainda não compreendem tudo o que está escrito ali. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela pode ser lida de capa a capa, e a bênção quando se lê de capa a capa. Mas compreensão precisa de textos e textos para que você entenda, porque são 40 autores em 1500 anos diferentes, mas o autor é o mesmo, o originador é o mesmo, e a mensagem que Deus quer passar para mim e para você talvez esteja entre 3, 4, 5 autores diferentes. Então nós precisamos de 5 textos, 5 versos, 5 livros diferentes para entender uma mensagem de Deus, porque a Bíblia é uma só. São 66 livros, mas é uma Bíblia. São livros de autores diferentes que formam uma palavra, a palavra de Deus. Então, às vezes, a gente precisa um pouquinho aqui e um pouquinho ali. A gente vai ver já já. Vamos lá. Vamos continuar para a gente poder já partir para o nosso encerramento. Vamos considerar um outro verso, um outro texto da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo.
E ele escreveu para um jovem chamado Timóteo, e aqui nós temos uma orientação muito importante na palavra de Deus. É Novo Testamento, você vai avançando aí em direção ao final da Bíblia e você vai descobrir logo, logo uma epístola chamada Timóteo. Uma outra forma de você também conhecer a Bíblia é você ir para o índice. Lá no começo da Bíblia tem um índice, cada página onde começa cada livro. Olha, Timóteo começa na página X, aí você vai direto para a página e fica mais fácil de você localizar. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte para nós. Capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, veja, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Você percebe? Olha aqui um pouquinho para mim. Quando você vê esse texto da Bíblia, você precisa pensar no sentido correto de cada palavra. O que significa todo? Pensa, o que significa todo? Todo é todo ou todo é parte? Todo inclui tudo ou inclui algumas coisas? Veja, a Bíblia está dizendo que toda a Escritura... O que é toda a Escritura? A Bíblia que está em suas mãos, ela é composta do quê? De Antigo e Novo Testamento. Formam uma Bíblia. O que Paulo está dizendo? Que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é o quê? É divinamente inspirado e proveitosa, útil. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, queridos, não cabe a ideia, a teoria de que o Antigo Testamento foi abolido. Não cabe a ideia, nas palavras do apóstolo Paulo, um escritor do Novo Testamento, que o Antigo Testamento deixou de ter validade. Não existe essa hipótese de o Antigo Testamento deixar de ser útil, ser abolido, ter sido esquecido ou relegado apenas para os judeus do passado. Porque Paulo, o pregador dos novos conversos, o pregador dos futuros cristãos, eu e você, está dizendo o seguinte, que toda a Escritura é divinamente inspirado. Antigo e Novo Testamento é inspirado. Antigo e Novo Testamento é proveitoso para ensinar aquilo que não sabemos, para repreender se estivermos errados, para corrigir as distorções e para instruir em justiça. Agora veja o verso 17. É fantástico o verso 17. Por quê? A Bíblia toda precisa ser considerada na sua totalidade, no seu todo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você percebe que Paulo ele está dirigindo a mente do homem para que ele considere toda a Escritura. Por quê? Porque Deus inspirou homens no passado que têm informações para nós que são vitais e são importantes. Não podemos desconsiderar o Antigo Testamento, porque ali no Antigo Testamento, os livros que Jesus usou para ensinar, os livros que Paulo estão dizendo que são inspirados, ele tem utilidade para que o homem de Deus, homem genérico aqui, ser humano, né? Para que o ser humano, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você entende que o chamado de Deus para nós é entender e respeitar a Bíblia como um todo. Se eu quiser usar a Bíblia somente com partes, eu estou fugindo do propósito de Deus. Eu não estou sendo sincero se eu digo para você, olha, isso daqui não vale mais, isso daqui é só para aquele povo, isso daqui é antigamente, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a Bíblia como mera conveniência e isso não pode, isso não está certo. Então veja, nós temos que olhar para a Bíblia como um todo, e entender que às vezes aquilo que é complicado para nós precisa ser
elucidado através de vários textos bíblicos, como a gente já falou. Tá? Então, as passagens mais difíceis, as passagens mais fáceis explicam geralmente as mais difíceis para nós. Vamos pensar um pouco mais para finalizar o nosso estudo, a questão da Bíblia. Mas o que mais? Sabe, queridos, a Bíblia ela tem um poder transformador. Transformar pessoas que permitem que suas vidas tenham acesso a esta mensagem, a esta palavra. Eu tenho aqui comigo, por exemplo, esse livro, muito bacana, muito legal de se ler. Liderança segundo Abraham Lincoln. É um bom livro. Vale a pena as pessoas lerem quando querem se atualizar na questão de liderança. Legal. Tenho esse outro livro aqui também que eu achei muito bacana. É um livro recente. É um livro de Olavo de Carvalho. O que você precisa para não ser um idiota? Um livro interessante que conta os bastidores da política do Brasil já de um bom tempo. Eu tenho esse outro livro aqui também que se chama O Sexo Começa na Cozinha. É muito útil para quando nós fazemos encontro de casais e ajudar os casais a terem os relacionamentos fortalecidos. Tenho esse outro livro aqui também, que é muito bacana. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, muito usado também em liderança estratégica. Um livro muito antigo, mas que se torna atual até hoje. Bom, o que eu quero dizer para você? Que todos esses livros aqui são bons e têm o seu propósito, mas nenhum desses livros aqui tem a capacidade de transformar o caráter e a vida de um ser humano. Nenhum desses livros aqui tem a capacidade de transformar o ébrio num sóbrio. Nenhum desses livros aqui tem a capacidade de transformar aquele que vivia no erro, passar a viver na verdade. Aquele que caminhava nas sombras, caminhar na luz. Nenhum desses livros aqui tem o poder que a Bíblia tem de transformar aquele que se prostituía num homem, numa mulher honesta. Aquele que furtava, aquele que roubava, numa pessoa tremendamente honesta na sua vida. Aquele que fazia coisas erradas, passa agora então a fazer coisas certas. A Bíblia tem um poder transformador. E quando ela é permitida agir na vida das pessoas, com certeza ela transforma os corações. Queridos, dê uma chance para a Bíblia. Ao estudar a palavra de Deus, estude com carinho e com atenção. E você vai descobrir que ela pode muito no seu poder, na sua eficácia, naquilo que nós estamos procurando. Nós temos muito mais que aprender. Nós temos muito mais que avançar. Você vai receber, logo depois deste vídeo, um arquivo que você vai recapitular um pouquinho daquilo que nós falamos, você vai estudar na sua Bíblia, você vai abrir a Bíblia, você vai receber um arquivinho como este daqui, tá vendo? Só que no seu celular. Você não precisa de nada além do seu celular. Você vai abrir aquele arquivo, você vai colocar o meu e-mail, né? O meu e-mail que eu vou mandar no grupo aqui para você, você vai ter o meu e-mail. E você vai colocar ali, se você tiver e-mail, marque o seu e-mail e embaixo marque o meu e-mail e responda as perguntas e clique em enviar. Hilton, eu não tenho e-mail, não tem problema, marque o meu e-mail 2 vezes. Marque em cima e marque embaixo, ok? E aí então você vai clicar em enviar e este e-mail vai chegar em minhas mãos com as respostas que você fizer da Bíblia. No final do texto, do arquivo, vai ter um campo para você colocar o seu nome. Vai estar com o meu e-mail nos 2 campos, mas lá embaixo vai estar o seu nome e eu vou saber que foi você quem me enviou para que eu acompanhe e te ajude nos estudos, ok? Então assim, você vai receber este arquivo, estude com calma, estude com tranquilidade, ore a Deus, peça sabedoria, tendo dúvida, marque no estudo uma interrogação que eu vou estar vendo e vou estar respondendo pessoalmente para você, tá bom? O grupo vai estar aberto para perguntas,
para observações, tá bom? E eu vou fazer ali uma pesquisa aqui no grupo, qual é o melhor dia e qual é o melhor horário para você, das opções que eu vou enviar, para que você participe conosco deste estudo que fizemos aqui, com outros temas, numa sala de vídeo, numa sala de conferência, que, como eu já disse, não custa nada, é extremamente leve e pode ser feito através do seu celular, simplesmente com a internet que você tem da sua operadora, ok? Se você tem internet em casa, ótimo, você pode sentar no seu computador, no seu tablet. Se você só tem internet somente no seu celular, vai dar certo também, tá bom? Mas não deixe de participar, não deixe de estudar, dê uma chance para Deus e eu tenho certeza que Deus transformará a sua vida e transformará o seu coração. Que Deus abençoe você, muito obrigado pela sua presença e por sua companhia, e eu convido você agora a mais uma vez fazer uma breve oração para nos despedir. Santo e amado Deus, nós agradecemos pelos momentos que aqui passamos e pedimos uma bênção muito especial sobre cada um dos estudantes da Tua Palavra. Derrame sobre eles bênçãos sem medidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Um bom dia, Deus abençoe você e até o próximo estudo, se Deus permitir.